Olá! Sejam bem-vindos a essa live, uma live especial com convidado. E enquanto eu vou chamando a minha convidada, eu quero conversar com vocês e explicar para vocês o objetivo dessa live, que é destralhar, falar do destralhe, mas como uma prática ou uma ferramenta que nos permite treinar e praticar a priorização. A priorização, ela é muito importante para a organização de uma casa, mas também é muito importante para a organização da nossa vida. Então, o destralhe que a gente vai falar aqui é do destralhe focado no essencialismo. Aê, Samara entrou. Tudo bem? Vou compartilhar o objetivo da nossa live, que é uma live onde a gente fala do destralhe com foco no essencialismo, que é a gente liberar um espaço no nosso tempo, na nossa mente, para que a gente possa focar naquilo que realmente é importante. E lembrando, o que é importante para mim pode e deve ser diferente do que é importante para você. E por isso que eu e a Samara, a gente vai compartilhar um pouquinho de como praticar e treinar essa priorização foi muito bom para os nossos dias, para as nossas relações e para as nossas vidas, né, Samara? Agradecer por estar aqui. Se eu posso falar um pouquinho? Claro! Agradecer muito por estar participando dessa live e principalmente pela oportunidade que a gente está tendo de conversar e de trocar um pouquinho entre nós, mas principalmente por poder compartilhar isso com outras pessoas, já que eu acho que é tão interessante o fato de que nós duas, tendo vidas diferentes, né? Apesar de nós termos muita proximidade e alguns pontos em comuns, né? Como temos 2 filhos, temos uma idade semelhante, né? Mas ao mesmo tempo nós temos vidas de fato diferentes e as nossas vidas elas foram transformadas a partir do destralhe. Então é engraçado que eu vim pensando muito isso de ontem para hoje, né? Pensando na nossa live, e eu fico ainda surpresa de como ser um fator transformador nas nossas vidas e que a gente não tem noção se a gente não vive isso. Então, o que eu acho que é o mais legal dessa live é justamente a gente poder simplesmente assim dar o nosso exemplo, contar um pouquinho do que aconteceu com a gente e como isso pode afetar a vida de outras pessoas futuramente, né? É isso mesmo. E então, se vocês acham que tem alguém que pode se interessar por esse tema, manda a live, convida para entrar na live com a gente, porque a gente vive um momento onde a gente precisa de transformação. E a gente precisa de uma transformação que começa de dentro e que começa por nós, para que a gente possa sentir essa transformação à nossa volta nesse contexto tão interessante e desafiador que estamos vivendo. Então eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Dentro desse contexto aí do Destralhe. Então eu estou falando com vocês aqui da Escócia. Eu moro na Escócia há 5 meses. E por que o Destralhe eu considero ele assim como um marco mesmo da minha vida, né? Eu costumo dizer que ele foi o primeiro passo. Ele foi a minha preparação para uma transformação que eu vivi e continuo vivendo, né? Então, eu fui executiva por 10 anos. Trabalhei em 2 empresas, uma delas sendo multinacional, e eu adorava a minha vida. Eu achava que, apesar de trabalhar muito, quando eu abria meu computador e eu via aquela agenda assim, cheia de reunião, com os espaços todos marcadinhos, eu me sentia produtiva. E eu falava assim, eu consigo equilibrar bem. Porque eu acordo cedo, eu tenho um tempo para mim, que era um tempo que eu usava para atividade física. Eu consigo 2 ou 3 vezes da semana colocar as minhas filhas para dormir. Uma vez por semana eu janto com meu marido e a cada 15 dias, mais ou menos, eu tenho um momento com as minhas amigas. Então eu achava que eu vivia uma vida extremamente equilibrada e eu achava que eu tinha conquistado o que eu buscava, né? Trabalho, família, amigos, mas eu sentia um vazio. E eu não sabia exatamente o que era esse vazio, mas ele estava dentro de mim.
E aí, teve um dia que eu comecei a me sentir sobrecarregada, né? Teve um momento que isso começou a pesar um pouco mais, que eu comecei a me sentir mais sobrecarregada. E, coincidência ou não, a casa bagunçada começou a me incomodar mais. Eu até estava pensando, eu falei, eu acho que quando eu comecei a me sentir sobrecarregada, minha casa ficou bagunçada. Mas às vezes pode ser que naquele momento aquilo passou a me incomodar e a chamar mais a minha atenção. Então, eu busquei o livro da Marie Kondo e comecei a ler com o foco de organizar a minha casa e tentar facilitar um pouco aquela minha rotina que era corrida e que eu achava que estava tudo bem. E quando eu comecei a ler o livro e a entender o destralhe com esse olhar no essencialismo, me provocando a fazer o trabalho de uma forma mais introspectiva e mais profunda, eu percebi que eu ganhei não só uma casa mais organizada, mas eu ganhei um novo olhar. Um novo olhar sobre mim, um novo olhar sobre a minha vida e um novo olhar sobre as minhas escolhas, que foi muito além de dizer não e de destralhar coisas, mas que me permitiu olhar para os compromissos que eu tinha, para as pessoas que me cercavam, para os sentimentos que eu ficava teimando em dar espaço, mas que já não faziam sentido. E por aí foi que eu fui aprofundando, óbvio que eu não fiquei só no destralhe, fui aprofundando um pouco mais e vivi uma transformação que me permite hoje estar aqui com vocês, dizendo assim de todo o coração que hoje a contribuição que eu quero ser para o mundo é uma contribuição para um mundo que tenha mais pessoas que consigam priorizar um tempo para si, mas é um tempo para se conhecer, para se aceitar, para se amar, para se desenvolver. Mais pessoas que conseguem construir relações harmoniosas, que conseguem ter maturidade diante dos desafios e mais pessoas que conseguem liberdade e coragem para serem elas mesmas. Então, por isso que para mim é tão importante falar sobre esse tema, especialmente no contexto que a gente vive. Para mim, então? Claro! Nossa, um pouquinho mais sobre esse ponto de vista e com esses detalhes, né? É muito legal sempre e perceber como para cada pessoa acontece de uma forma diferente. Acho que isso é o mais legal. Deixa eu pensar. Eu acho que ao invés de falar um pouquinho sobre de onde eu vim, o que eu fiz antes, acho que eu vou inserir esses detalhes também contando um pouquinho da minha história. E eu pensei em falar exatamente a partir da perspectiva do destralhe. Então, não vou falar nada antes, tá? De quem eu sou, nem nada. Mas vou falar um pouquinho sobre como hoje eu enxergo o que aconteceu. Porque é claro que durante o processo eu não enxergava isso, né? A gente não percebe mesmo. Até porque muitas coisas vão mudando. Então, pode ser que demore um tempo para a gente ter essa consciência toda. Então, comigo, seria mais ou menos assim. Eu acho que os primeiros momentos em que eu comecei a olhar para as coisas, ainda objetos físicos também, de uma forma um pouco diferente, mas e ainda pensando com relação ao excesso que eu tinha na minha vida, eu acho que as primeiras vezes foram quando eu estava fazendo o enxoval do meu primeiro filho e fui fazer já na minha cabeça que fosse o menos consumista possível e o mais direcionado para as coisas que fossem úteis, né? Porque eu sabia que era um mundo sem fim de compras. Então eu já fui com essa cabeça, mas mesmo assim eu me surpreendi depois que eu tinha o enxoval, porque não só eu acho que o que eu comprei foi um pouco além, não precisava na prática, como também eu ganhei muitos presentes, porque eu me antecipei muito. Então, na verdade, eu tive esse cenário de olhar muito para as roupinhas e pensar, gente, acho que tem muita coisa aqui. E eu fazia muito uma análise, assim, uma comparação de como era antigamente. E eu pensava muito na época de quando, né? A minha mãe teve a mim e os meus irmãos. E eu fazia uma comparação mental, assim, de que naquela época não existia tudo isso. As roupinhas eram em menor quantidade. Muitas eram feitas e costuradas por elas mesmas. E também as roupinhas não só passavam de irmão para irmão, mas também entre primos, entre todo mundo. E isso a gente ainda tem um resgate de umas roupinhas muito antigas aí que aparecem de vez em quando, uma manta. Então a gente sabe que eram coisas de muita durabilidade e não eram coisas em excesso. Esse foi um ponto, mas era só esse olhar inicialmente. E aí eu também observei um pouquinho com relação às minhas roupas, porque
isso eu tô falando mais ou menos 2015, 2016. 2 anos antes, mais ou menos, desse momento, a minha mãe tinha acabado de falecer. E mesmo, assim, sabendo e tendo consciência de que a gente doou e deu praticamente, né, a maior parte das coisas dela, eu ainda fiquei com muitas blusas, muitas camisas que serviam em mim. Então, eu peguei e coloquei no meu guarda-roupa, assim, né, só isso, e de repente, com o tempo, eu comecei a me questionar se não tinha coisa demais. E uma última rápida foi que, como eu e meu marido, nós, quando fomos morar juntos, nós já tínhamos 2 casas montadas, eu também comecei a observar que dentro dos armários tinha coisa demais. Então, foi isso. Aí, em 2018, 2 anos depois, eu estava aqui retomando da minha memória que eu já conhecia, né, já sabia sobre o minimalismo, gostava muito da ideia, mas só conversava sobre isso, muito com meu pai, inclusive. E aí, em 2018, eu estava morando numa outra casa, inclusive maior, com bastante espaço. As coisas, elas não estavam acumuladas, no sentido de, sabe, de estressar, não. Os armários eram até grandes. Só que eu bem com o livro e com a filosofia da Marie Kondo. E eu tinha alguns vídeos americanos, né? Não tinha tido aquela série no Netflix ainda. Mas aí, por algum motivo, que eu não sei qual foi, eu estava intrigada com o negócio e eu lembro que eu peguei todas as minhas roupas no fim de semana, coloquei em cima da cama e só fiz isso de teste. Não tinha expectativa. Mas quando eu coloquei todas as roupas, eu levei um susto. Descrevem, né, todas as pessoas que fazem isso. E aí eu realmente comecei a pensar que tinha que fazer alguma coisa a respeito. E o que eu acho que eu levanto assim como um dos pontos de destaque foi que, nesse momento, eu comecei a pensar de uma forma mais ativa sobre aquilo que eu tinha no guarda-roupa e diferente daquele destralhe que a gente costuma fazer de fim de ano, que já é comum mesmo, né? Da gente tirar algumas coisinhas. Eu estava pensando sobre isso também, que a gente normalmente faz assim, a gente tira aquilo que a gente não usa mais, mas que está muito antigo, que não serve mais para usar, né? Comprei uma roupa nova. Manchado. Isso. Então, em geral, é isso. Então, o que eu acho que foi diferente? Foi que eu fui olhar para as roupas e pensei assim, eu lembro muito de um biquíni novinho, que eu não ia usar. Eu falei assim, esse biquíni tá novo, tá aqui no guarda-roupa, mas se eu for agora para uma piscina, para uma praia, eu não vou pegá-lo. Só que por que ele tá aqui? Porque ele é novo, né? Eu acabei de comprar, gastei dinheiro, né? Foi um consumo desnecessário, uma compra errada. Mas eu não ia ter uma atitude de simplesmente tirar, dar para alguém usar. Alguém pode estar usando isso aqui nesse momento, que eu não vou usar. A gente tende a guardar sem raciocinar. Então, acho que essa foi a mudança no olhar. Eu fui ativamente pensar, eu vou achar isso aqui, eu vou usar isso aqui mesmo, né? Inclusive, vou encontrar, porque é tanta coisa que a gente não vê tudo. E aí, eu acho que foi a grande mudança. Aí, eu fiz isso para roupa, fiz para livro, segui as categorias dela, tirei muita coisa na minha sala e pronto. Aí, fiz esse primeiro momento em 2018. E fazendo alguns destralhes, eu tive a minha segunda filha, já estava também processando mais as roupinhas, né? Porque eu já não previa ter outro filho, então já comecei a doar o que não servia para ela. Só que eu acho que o grande marco foi 2020, quando a gente teve a pandemia, né? O início da pandemia, na verdade, né? Que ainda estamos. Então, o que eu resumiria agora para 2020, aí complementando um pouquinho, né? Falando de quem eu sou, eu sou formada num curso da área da saúde, eu sou farmacêutica, mas eu, desde que me formei, já comecei a dar aula em universidade. Desde que eu me formei. Quando eu fiz 22 anos, já comecei a dar aula. E desde então eu faço isso. Hoje eu tenho 36 para 37. Área sempre, quase 10 anos como coordenadora de curso, então sempre gostei da gestão. Me especializei, fiz mestrado, fiz doutorado, todos em administração, né? O meu enfoque é organização e gestão, mesmo sendo profissional de saúde. E aí o que eu acho que aconteceu foi, muita gente está com experiência parecida, pode contar pra gente. Em 2020, o que aconteceu com a maior parte das pessoas, né? Fomos para dentro de casa, trabalhar e ficar, né, dentro de casa, sem poder sair para praticamente nada, ou nada. E nesse momento, né, por esse longo período de tempo, o que eu hoje é que conviver mais com a minha própria casa, a olhar melhor as coisas da casa, os objetos, ver o que funcionava ou não funcionava, mudar as coisas de lugar, aquele básico, né? A gente começa a ter uma rotina de ter que cuidar de casa, trabalho, filhos,
E aí entra a parte da limpeza, gestão, organização. Então, começou a ser interessante, por exemplo, manter as superfícies mais livres, essas questões mais operacionais, né? Menos brinquedos no dia a dia para ser desorganizado, sabe? Guardar um pouco mais lá no alto e deixar um pouco mais embaixo, e fazendo uma rotatividade ali. Então, foram coisas, primeiro assim, práticas, né? Mas o olhar sobre os objetos começou a mudar. Eu comecei a intensificar o destralhe, foi uma coisa natural, assim, no primeiro semestre de 2020. Tanto é que depois eu conto que a gente fez um desafio de destralhe, né, para categorias físicas já em julho do ano passado, foi o primeiro. Depois que eu já tinha destralhado por meses, assim. E então, dos objetos. Nesse parar e pensar sobre a casa, sobre o dia a dia, o mais importante, eu acho, que foi pensar sobre a vida, né? Refletir sobre a vida, refletir sobre o dia a dia, sobre a rotina. E aí chegou no ponto de eu começar a repensar ou pensar sobre a minha carreira, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que as pessoas não têm essa noção. Eu nunca contei isso ainda para ninguém, sabe? Claramente. Mas começou um processo de eu repensar. E uma das coisas que mais me pegou foi ter pensado assim nas coisas que são da minha essência e que eu pensava em fazer quando eu me formei. E olha que coisa séria. Assim, por quantos? 14 anos, né? Mais de 14 anos, a vida vai levando a gente para muitos caminhos que são oportunidades excelentes, de crescimento, tudo maravilhoso, né? Não vamos reclamar nesse sentido. E a minha carreira, tanto é que, assim, é super consolidada como professora, eu era super reconhecida, já tinha um doutorado, projeto de pesquisa, tudo lindo, né? Um cargo excelente, trabalhando num lugar excelente. Só que ainda assim, tem muitas semelhanças, mesmo parecendo que é tudo perfeito, e era, né, sob várias perspectivas, faltava alguma coisa, sabe? E aí, nesse momento de abrir espaço para refletir, para as coisas fluírem, isso comecei a ficar mais claro, eu comecei a pensar mais sobre isso. E aí, talvez, o que é importante, começar a pensar nos outros caminhos, né? Dar tempo para começar a refletir sobre outras possibilidades. E por que não fazer diferente? Porque, você quer falar um pouquinho? Não, Porque a eu gente só já ia falar, é o abrir espaço mesmo para que a nossa visão se torne mais ampla, né? E é muito o que a gente faz com os objetos, né? A gente começa fazendo isso, assim, de pegar e falar assim, mas isso aqui realmente é necessário? É um questionamento para tudo. Gente, isso é um processo, não é no primeiro destralhe, tranquilo. Mas é legal porque hoje eu vou olhando para as coisas e vou colocando elas no lugar delas, sabe? Isso é um objeto, eu sei para que ele serve, mas ele é necessário ou não? Preciso dele ou ele está ocupando espaço, eu estou tendo que limpar desnecessariamente? Então é um pouco disso. E aí a gente vai fazendo isso com a vida. Isso aconteceu comigo em 2020, tudo. E também tive um processo natural de começar a falar sobre organização com as pessoas aqui pelo Instagram, no começo do ano. E aí, engraçado que tudo que eu utilizava no meu trabalho, para trabalhar com a equipe, eu comecei assim, a deixar fluir para conversar com outras pessoas e para trocar. Então eu vi o quanto para mim, e eu previa isso quando eu comecei a trabalhar, lá em 2002. Então, a mudança foi essa, sabe? Foi um direcionamento de tudo, assim, uma mudança de tudo, assim, de repensar. E aí, para finalizar esse comecinho, né? Eu acho que o mais importante de tirar, o mais importante não, um dos fatores eu acho interessantes de se pensar é justamente nessa perspectiva processual, assim, de linha do tempo, de que as coisas elas vão acontecendo, de que ela requer um comprometimento, né, uma dedicação, mas de forma leve também, sem pressão, sem cobrança. Mas o mais importante é ver isso com o tempo, sabe? Para ninguém ter uma expectativa, talvez, de que no primeiro destralhe, né, você já vai ter todo esse reflexo dentro da sua vida, né? Acho que é um dos pontos para a gente conversar também. Acho que sim. Assim, acho que a gente não tinha noção do rumo que as nossas vidas tomariam. Não talvez a partir do momento do destralhe, mas a partir de um momento de adquirir esse olhar, né? E eu acho que reforço muito isso que você falou, assim, é o comprometimento. E aí, a gente está trazendo aqui, acho que uma prática, dentre muitas que existem, né, para esse processo da gente olhar para dentro, da gente se conhecer e da gente conseguir abrir espaço para o que importa na nossa vida.
Então, o destralhe, ele pode ser feito como o que você citou, né? Aquele que eu faço no fim do ano, com uma música alta e vou destralhando algumas coisas. Mas, a depender de cada um, né? Da necessidade, do momento de cada um, da gente realmente estar pronto também, né? Para se olhar dessa forma, a gente pode fazer com que o destralhe entre numa camada mais profunda, seja mais profundo e seja mais transformador, né? Eu costumo dizer isso. Às vezes a gente fica se cobrando. Ai, o que que eu vou... Qual é a mudança que eu preciso fazer na minha vida? Mas às vezes você praticar com objetos, com roupa, isso pode te ajudar para te dar, sim, mais maturidade e mais preparação para decisões que são mais difíceis, que demandam mais coragem, né? Então, enfim, eu acho que tem muito essa questão do olhar mesmo, né? Que quando você quer, você pode ganhar esse olhar através do destralhe. Isso corrobora com a questão mesmo da transformação, né, em termos de processo. Porque você falou uma palavra que eu uso também, né, muito, que é essa questão da mudança do olhar. E é exatamente isso, porque a gente começa com um processo muito físico, muito racional até, né? E o que a gente também quer trazer aqui é até mostrar para vocês que é também interessante ter uma abertura maior, né, com relação a isso, né? Se abrir mais para esse processo é interessante. Mas, de qualquer forma, a gente tende sim a começar com um processo mais racional, né? E por isso que a Fernanda falou excelente, assim, de que a gente começa com o objeto físico e isso vai dando uma abertura para outras áreas da vida. E, na verdade, eu sempre falo, a gente começa, até mesmo quando a gente vai destralhar um objeto físico, muitas vezes a gente tem, assim, um primeiro contato com aquilo, e aí você faz uma seleção daquilo que, num primeiro momento, é o que você quer manter, e as outras coisas que não precisam ser mantidas. Se você horas depois, ou no dia seguinte, ou em outro momento, para ver aqueles objetos que você decidiu manter, você muitas vezes já mudou o seu olhar e aí você já começa a repensar aquilo que você tinha achado que era essencial. Vamos usar aqui um termo que é importante pra gente, né? Esse é o treinar do olhar. Porque a gente no começo tem apego e isso é absolutamente natural. Porque são as nossas coisas, né? A gente adquiriu, a gente conquistou. E isso é normal e isso é saudável até. Né? Porque a gente vai tendo esse crescimento ao longo da vida. Mas é muito interessante porque a gente realmente, você está certíssima, a gente amadurece o olhar. O olhar, ele muda e aí a gente consegue deixá-lo mais profundo e você mesmo não acredita que você passa a olhar para as coisas de uma forma diferente, é uma interpretação diferente com relação à vida. E aí você começa a pensar naquelas coisas que realmente são importantes e perceber que aquilo transcende os objetos físicos, né? Isso que é o mais legal. E eu pensei mais uma coisa importante, ó, para complementar rapidinho, que a sociedade ela mudou muito ao longo dos últimos anos em termos de consumo, né? A evolução tecnológica, econômica, e isso aqui que a gente está pensando, ela já é necessário diante da nossa vida, né? Porque eu acho que a nossa geração, ela já é uma geração que viveu essa mudança, que consegue se lembrar de uma época que a gente não tinha tantos produtos assim, né, disponíveis. Uhum. Os preços eram diferentes, era diferente. E isso vai se agravar, vamos dizer, justamente por causa desse avanço que a gente tem de desenvolvimento tecnológico, principalmente. Então, é uma coisa que eu acho que é mais do que necessária ser pensada, sabe? Vai passar a ser uma coisa que algumas pessoas estão lidando para ser uma coisa necessária para a vida. Né? Principalmente para as novas gerações que estão cada vez mais lidando com ansiedade, com depressão, e eu acho que esse é um dos fatores, assim, chato, infelizmente, né? Sim, e eu acho que às vezes a gente subestima o começar pequeno, né? Talvez até por esse contexto da gente ter acesso a tanta informação, receber tanta coisa, né? Ser muito mais fácil do que era antes, a gente se cobra, né? Para de repente já começar num outro nível, né? Já fazer escolhas maiores. Mas o começar pequeno faz muita diferença, né? Porque eu entendo que quando você começa a praticar e a treinar, você muda essa sua postura, né? E também uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido, né? Que é a gente começar a tornar as coisas mais fáceis pra gente.
Então, às vezes, é muito difícil a gente se cobrar num contexto de sociedade, de status ou de estabilidade financeira e tudo, você fazer algumas mudanças. Mas se você começa essas mudanças de forma menor, né, por dentro, mudando alguns hábitos, mudando algumas coisas, isso faz com que você comece a naturalmente ganhar confiança e coragem para mudanças maiores. E o que eu lembrei agora com a gente falando é que quando eu comecei a ler o livro da Marie Kondo, que a gente falou que foi com foco totalmente para uma organização mais de objetos e tal da casa, ela tem acho que 1 ou 2 capítulos em que antes de entrar naquilo, ela fala assim, olha, eu vou compartilhar com vocês o relato de quem se propôs a seguir o método. E aí são as pessoas falando isso, assim, eu comecei organizando a minha casa, quando eu vi eu estava abrindo a minha empresa. Ou quando eu vi eu estava tendo uma promoção no meu ambiente de trabalho. E teve gente falando assim que o casamento melhorou, e teve gente que falou assim, ao questionar sobre um objeto, sobre o sentido daquele objeto na minha vida, aprender a questionar, eu me vi questionando se o meu marido fazia sentido na minha vida. E que também teve gente até que se separou desse processo. Então, para a gente entender que assim, eu e a Samara, acho que a gente está aqui compartilhando isso, mas esse é o impacto que tem quando realmente as pessoas se propõem a esse método, né? A esse olhar de organização. E eu acho que o começar pequeno traz muitos benefícios, né, Samara? E acho que você tem até um olhar melhor, assim, quando a gente fala de começar pequeno, de mudar um hábito, né? Uma postura. Que não vai nem dá para eu falar sobre tudo, porque, nossa senhora. Mas você trouxe ideias muito, muito legais. Ia começar comentando que, vejam, tem em diversos países, claro, eu acho que mais do que centenas de milhares de pessoas, provavelmente milhões de pessoas, que já se beneficiaram de algum processo que envolva destralhe, né? Principalmente em sociedades em que o consumo é muito maior até do que no Brasil, né? E porque o acesso é muito mais fácil aos produtos, como nos Estados Unidos, que é o que a gente mais vê nas séries, né? Então, a gente já tem muita gente se beneficiando e ao mesmo tempo, em paralelo, tem pessoas que ainda não têm noção do potencial desse processo. Então, o que você falou de existirem relatos muito claros sobre isso, é justamente isso, porque existem pessoas, além de nós, né? Olha aqui, nós simplesmente estamos contando aqui algo que aconteceu com a gente nos últimos anos, mas que deu uma reviravolta na nossa vida, né? Na nossa vida, né? De como a gente enxerga tudo, como é que enxerga o dia a dia, como é que enxerga a carreira, fazendo transição de carreira. Assim, entre aspas, de repente, né? Claro que tinha um sentimento já incubado ao longo de muito tempo, mas a coragem, essa visualização de que poderíamos mudar, ela veio com isso, veio por causa do destralhe. Então, assim, realmente é algo muito profundo, é algo incrível. E aí, puxando o que você falou um pouquinho de ser difícil, né? Você fez esse link com o hábito, que é muito legal mesmo, porque o destralhe em si, se a gente começa a integrar ele à nossa vida e deixa de ser aquele destralhe anual, que na verdade também até é um hábito, vamos colocar, né? Porque você tem aquele hábito em família de chegar no fim do ano, tirar algumas coisas para doar, que também é super importante e super válido. E só a cura que a gente dá para esse outro destralhe, que é um destralhe, assim, ele é intenso, ele é um processo longo, até que você chegue a um momento em que você passa a fazer manutenção das coisas que você tem. Das coisas, dos compromissos, das amizades e tudo mais, né? Que você começa a questionar melhor o que vai entrar na sua vida, né? Mas você tem um processo muito longo para você conseguir fazer essas escolhas, fazer essas priorizações daquilo que você já tem, que é o que você já acumulou ao longo de todos os seus anos, né? De vida, 30, 40, 20 e tantos. Enfim, então tem um processo muito longo. E aí, você fez esse link com o hábito que eu achei legal. O que a gente pensa com relação a hábitos, né? Quando as pessoas falam que querem começar a ler um livro novo, que quer começar uma reeducação alimentar, um exercício físico. Em geral, as pessoas muitas vezes desistem logo no início porque ela é a curtíssimo prazo, né? Eu diria isso. Porque até a curto prazo as coisas dão resultado, porque curto prazo é um mês, sabe? 6 meses é curto prazo ainda, viu, gente? Até um ano, a gente tem vários parâmetros diferentes, mas em média a gente considera a partir de 2 anos médio prazo. Então, assim, pensar em fazer alguma coisa por 1 semana, 2 semanas ou um mês é curtíssimo prazo ainda.
Então, um dos fatores, eu acho que faz com que as pessoas mais desistam e não continuem de fazer alguma coisa, é justamente não ter o resultado imediato. E aí elas buscam sempre, né? Sempre a pergunta mais comum é: eu não tenho motivação para fazer tal coisa. Mas, na verdade, para você começar a fazer alguma coisa, você precisa mais de disciplina do que motivação. Então, por isso que eu acho que o nosso relato ele é interessante para as pessoas ouvirem, porque na prática alguma coisa acontece. E não é rápido, né? É diferente de pessoa para pessoa, claro, pode ser rápido, mas é interessante ter essa noção de que tudo bem se for um processo mais lento. E, como você falou, com passos pequenos, né? Que a gente pense ele. E aí eu vou até dar um exemplo agora do que a gente está fazendo lá no meu perfil do Instagram. Pensando nessa perspectiva de que é um processo mesmo, no ano passado, então, a gente fez um desafio de destralhe para categorias físicas da casa e foram 30 dias. 30 dias de postagens. Todo mundo, um monte de gente acompanhou, né? Haja disciplina também. Eu até repensei. Falei, nossa, será que é assim mesmo que eu vou continuar fazendo? Isso é uma coisa que eu vou analisar para esse ano. Mas o meu destralhe foi mais de 2 meses quando eu me propus a fazer. Não é simples. Quando a gente fala em 30 dias, você pensar uma categoria por dia, tem categorias que dá. Se você pensar bolsa, pega a sua bolsa, olha e destralha. E diria o seguinte, dá um dia, em algumas horas, dá. Só que muitas vezes, quando você fizer isso de novo daqui a 6 meses, você já vai fazer diferente. Então, ainda tem esse detalhe. Então, além de você ter essa mudança no olhar ao longo do tempo, para a maioria das categorias é o que você falou, não dá para fazer em um dia. Às vezes é muita coisa e você tem que tomar muitas decisões, é muito cansativo. Então, 30 dias de destralhe, uma categoria por dia, é muita coisa. É muito pouco tempo e é muita coisa e não dá mesmo. Você não vai fazer o destralhe por completo. Mas, qual que é a minha ideia? É introduzir a pessoa naquela prática, né? É mostrar que isso existe. Então, o que eu acho? Eu acho que no ano passado, um monte de gente começou, mas não continuou. Algumas coisas ela fez, outras coisas ela achou que não era para ela, né? Não queria olhar. Então, acho que teve de tudo. Mas a pessoa viu aquilo pela primeira vez. E esse ano agora, a gente está, inclusive, na última semana de 15 dias, de 3 semanas, de um destralhe digital, né? Que a Fê também tá acompanhando. E também a mesma coisa. Para algumas categorias, um dia é muito pouco tempo para você destralhar. Mas é a mesma coisa de novo. Então, a gente está se deparando com aquilo pela primeira vez e pensando assim, destralhe digital, o que é isso? E aí, apresentar isso de novo no final do ano, a pessoa já vai ter visto a primeira vez, já vai ter um pouco mais de consciência. Muitas vão ter achado que aquilo é para elas e ótimo, e vão começar a fazer e já vão fazer melhor do que da primeira. Então, assim, o que eu queria contar é que a gente vai ter uma agenda anual, assim, de destralhe lá no meu perfil. E a minha pretensão é justamente a gente ter 2 momentos ao ano para fazer destralhe de categorias físicas e 2 momentos para fazer destralhe digital, tá? E fora os outros destralhes que a gente tem que fazer também e que a gente pode conversar mais no futuro, que vai para relacionamento, vai para compromissos, né? Que eu acho que também é outro papo legal. E o que você trouxe aqui, que eu só quero reforçar, você falou dessa questão de que a gente busca a recompensa muito no curto prazo, né? E eu hoje, de manhã, eu li um livro que ele falava exatamente isso, assim, para a gente ter atenção como que geralmente os maus hábitos, eles nos trazem uma recompensa no curto prazo, mas no longo prazo a gente sabe que ela não é boa pra gente e que os bons hábitos tendem a ser o contrário, né? Essa recompensa não vem tão no curto prazo, mas ela vem no longo prazo. E aí eu aproveito também porque eu acabei de ver que a Sol, minha amiga, entrou aqui e eu estava ouvindo ela anteontem e ela falou dessa importância da constância. Exatamente para inserir um hábito que é o hábito da gente se conectar com a gente, da gente conseguir se ouvir. Então, isso aqui, gente, é extremamente importante, da gente ter essa constância e da gente conseguir esperar o tempo para sentir o resultado, porque a gente desiste muito, né? E na vida é isso, tá tudo chegando, tá tudo bem. Então, você desiste de uma coisa, já tem outra para você. E é nesse momento que a gente precisa conseguir ir um pouquinho mais profundo e sair da superfície. E a gente não está dizendo aqui que tem uma receita de bolo que todo mundo que está ouvindo a gente tem que aprofundar no destralhe. Não.
mas você precisa encontrar uma forma que te ajude a priorizar o que é importante na sua vida, o que te faz bem, né? E aí, só para a gente deixar assim um pouquinho mais palpável também tudo que a gente está falando, né, Samara? A gente falou de trazer 5 orientações para um destralhe nesse olhar essencialista que a gente traz, tá? Então, são 5 orientações. Para quem fez sentido começar com destralhe, para quem acha que pode ser um caminho de começar essa transformação, de tentar se conectar com você e aprofundar mais, vamos dar essas dicas, né? Essas orientações, Samara, você pode começar. Uma primeira orientação com relação a isso, que é uma premissa, né? Acho que é uma premissa. Que é muito importante dizer, eu sei que normalmente é uma coisa que muitas pessoas costumam dizer quando vão explicar sobre algum método, mas que eu acho essencial, que é não existir um certo e um errado para o destralhe, sabe? Para todo esse processo. Porque tanto a gente pode ter um tempo, assim, uma duração desse processo, um caminhar que tem uma duração diferenciada. Algumas pessoas, elas passam por transformações de forma mais rápida e outras têm um tempo diferente. Então, não existe certo, não existe errado. E outra coisa que eu acho que também é um assunto que pega muito quando a gente pensa em minimalismo, que é uma outra conversa, mas que é sobre quantidades, que eu acho importante colocar. Então, não importa, sabe? Não é importante, não é definidor se quando você vai fazer o primeiro, ou segundo, ou terceiro destralhe, se você vai tirar um objeto daquela categoria, ou se você vai tirar 2 ou 3, ou se vai ter uma categoria em que você não vai tirar nada. Não tem problema, gente, porque não existe regra para isso. O mais importante, de novo, é a transformação que você vai ter dentro de você e que vai ser só sua. Ela vai ser única. Então, isso que é importante. Então, eu gosto... Um dos valores, inclusive, que eu trago muito no meu trabalho agora, que eu penso muito, é esse respeito à individualidade. Porque cada pessoa, ela é diferente, tem uma vida diferente, um histórico, um dia a dia atual diferente e vai enfrentar todas essas questões de forma diferente também. Então, acho que isso é o básico de tudo. Não existe certo e errado. O mais interessante e importante é a consciência que você vai ganhar com o processo. Exatamente. E aí eu venho para uma segunda orientação, que é o seguinte, seguindo, né, esse racional que a Samara trouxe, de que não existe o certo e errado, antes de você simplesmente começar a fazer, faça o exercício de mentalizar o que está te levando ao processo do destralhe. Então, quais são os sentimentos que você quer ter? E aí vou dar um exemplo. Se é um destralhe digital, qual é o sentimento que você quer ter ao pegar o seu celular, a procurar algo no seu celular, ou a abrir um e-mail? Qual é o sentimento? Assim, eu vou falar por mim, né? Eu abria o meu e-mail e vinha lá um monte de mensagens, milhares de mensagens não lidas. Aquilo incomodava. Então, eu penso no sentimento que eu falei, eu quero fazer um destralhe, porque quando eu abro o celular, eu não abro para me sentir mal. Eu quero abrir ou para ganhar uma informação, ou para me conectar com alguém, ou para me entreter. Então, eu começo a pensar nos sentimentos que eu tô tendo, né? E a mesma coisa quando a gente vai fazer um processo desse com a nossa casa, né? Qual o sentimento que eu quero ter dentro da minha casa? A Samara falou um pouco disso, né? Eu acho que no ano passado isso se acentuou muito, porque veio essa necessidade da gente se sentir bem na nossa casa. Acho que talvez a gente não parou para perceber que a gente não ficava na nossa casa. Então, às vezes, ok, né? Eu não me senti bem. Mas se eu começo a mentalizar o que eu quero sentir, quais são os sentimentos que eu quero que a minha casa proporcione, né? E quando a gente fala de consciência, o muito importante não é colocar música e sair fazendo, porque eu preciso olhar para aquele objeto e pensar, e por isso que a gente também fala que não tem o certo e errado, né? Aqui esse objeto me serve. Ele me serve? E aí você começa a se questionar se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido para você. Eu lembro agora, fazendo destralhe digital com a Samara, que eu me peguei vendo, né, coisas que eu tinha separado, que eu queria ver, que eu queria assistir. E eu falei, cara, tem anos que isso tá aqui, eu nunca fiz e isso é importante para mim. Então, e aí sim, eram milhares de coisas que não faziam sentido. E eu fui reduzindo. E eu deixei dois temas que eu queria me aprofundar. E eu falei, esses 2 temas vão ganhar um destaque aqui na frente do meu computador, assim que eu abrir. Porque eu quero, no meu primeiro momento, conseguir me aprofundar nisso. Porque isso é importante
para mim, né? E aí é isso mesmo, realmente, já vou até indo agora para a orientação 3, é que o foco não é no que a gente vai descartar, né? O foco é no que eu mantenho perto de mim, que é exatamente isso, assim, isso me traz alegria. Qual é o sentimento, né? Qual é o propósito que isso me serve? Então, eu acho que o grande erro que a gente tem, que a gente falou um pouco, é olhar para as nossas coisas do tipo assim, um dia eu vou usar, um dia vai ser importante para mim. Só que isso é uma tendência do ser humano, que é aquela coisa de ficar procrastinando uma decisão que ela vai precisar ser tomada em determinado momento. Então, o nosso foco é o que eu mantenho. Isso me traz alegria? Isso me serve a algo? Se sim, eu mantenho. E muitas vezes ao longo desse exercício eu acabei mantendo coisa e dando um destaque ainda maior para aquilo. Eu até comentei aqui no meu Instagram que quando eu estava fazendo o meu distrai, eu achei umas, acho que é chalkboard, né? Que umas coisinhas que eu fiz dos meses das minhas filhas. E que aquilo ficava numa caixa que eu não tinha acesso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo 20 minutos lendo e trazendo uma alegria, uma emoção da história delas, de uma história que eu vivi do início da minha família e tudo. E isso virou quadro. Então, aquelas coisas que ficavam guardadas numa caixa, mas que eram importantes, se transformaram em quadros que hoje eu vejo todo dia e que hoje eu compartilho com as minhas filhas da história delas. Então, a terceira dica é isso, foco no que você mantém e como você mantém aquilo que é importante para você. E, já que o foco é no que a gente mantém e a gente acaba realmente descartando muita coisa, o mais importante, seja grato, agradeça antes de destralhar, antes de descartar. Gente, isso dá uma leveza. E aí, dá pra gente... E é agradecer coisa sim, tá? Vocês não estão ficando malucos, não. Eu estou falando nisso. Um objeto que nos serviu por tanto tempo, né? A Samara trouxe esse exemplo de uma roupa que vem com tanto sentimento pra gente, mas que de repente ela não faz mais sentido da gente ter. Então é olhar para aquilo, é agradecer pelo período que ela te serviu com o coração mesmo e descartar, e doar, e dar um outro fim para aquilo. Mas quando a gente faz isso, a gente se liberta. E a gente começa a ver os benefícios e é mais fácil a gente ser grato com experiências e se liberar, com sentimentos que já não nos servem mais e liberar. Então, o grande benefício desse processo todo é que a gente treina com coisas, mas a gente começa a ter a capacidade de se liberar e de destralhar sentimentos, gente, que pesa muito. Né, Samara? Como isso vai dando abertura para quem acompanha tudo que você fala no dia a dia, como é exatamente isso, né? E vai te trazer depois melhorias em termos de relacionamentos, que é o que você tanto conta pra gente, explica, assim, é claro, assim, né? Claro. E você falando, dando alguns exemplos pontuais com relação a você ficar com aquilo que te dá alegria, você agradecer aquilo que você não vai mais manter na sua vida. E aí, para quem conhece o método da Marie Kondo, pode inicialmente, não tendo feito o processo, assistir aquilo, achar legal, mas não compreender a profundidade e como de fato é aquilo. Então, depois que você vive e ouvindo você falando, eu tô aqui de novo revivendo. Falando, é exatamente isso. As pessoas muitas vezes não entendem a proposta dela de pegar um objeto e ver se você se sente feliz com aquele objeto. Mas é isso, é o acolher e você pensar que é para você se questionar se é aquilo que você quer manter no seu dia a dia, que é aquilo, se aquilo vai lhe trazer alegria no sentido de que ele vai lhe acrescentar algo, na verdade, né? Ao invés de drenar a sua energia e não ser necessário, se é aquilo que você quer manter, porque o que você tem, basicamente, é só o dia de hoje na sua vida, né? São só esses minutos. Então, eles têm que ser usados para coisas que realmente valem a pena. É isso, né? Exatamente. Eu acho que eu vou... Não, eu queria só trazer um ponto para você, porque você trouxe um ponto muito importante, né? Que também tá um pouco nessa que a gente trouxe um pouco hoje, da gente às vezes passar um pouco batido ou querer algo rápido demais, né? Uma outra orientação que eu dou, a gente mencionou que tem a série dela. A série, ela não consegue ir tão profundamente quanto o livro. Então, se for útil para alguém, assim, a minha orientação para quem quer fazer isso mesmo a sério, nessa profundidade, comece pelo livro.
porque eu acho que você só consegue entender essa essência toda se você segue o livro. E aí, Sama, antes de você terminar, eu só queria... Às vezes a gente acaba falando muito aqui entre uma orientação e outra. Eu só quero passar e resumir rapidinho as 5 orientações que a gente deu para esse processo de destralhe com um olhar essencialista. Então, a gente falou, não existe certo e errado. Cada um vai ter a sua consciência do processo. Por isso, a gente sugeriu que seja feito você mentalizando antes os sentimentos que você quer e realmente colocando muita consciência no processo, tendo foco no que você manter o que te traz alegria, agradecer antes de estralhar e ter constância, né? Então, a gente trouxe esses pontos para a gente, como as nossas orientações iniciais para um destralhe transformador ou essencialista. Iniciais, porque dá para ver que a gente tem muita coisa para falar, a gente podia se aprofundar muito em cada ponto. Espero que as pessoas estejam gostando, né? E nosso tempo daqui a pouco já está acabando, na verdade. Mas espero que as pessoas estejam gostando e se quiserem mais, a gente volta a falar mais, né? E se aprofundar mais em cada um dos aspectos. Então, acho que eu já vou até finalizar, né? Fazer um raciocínio final aqui e puxando muito para o que você foi comentando. Só uma coisa, enquanto você vai concluindo, se alguém quiser, enfim, fazer uma pergunta ou algum comentário, eu fico de olho aqui nos comentários, tá? Tá bom, obrigada. Então, agora que eu acho que é interessante para concluir, para juntar um pouco de tudo que a gente falou. Você comentou agora, em uma das suas últimas falas, sobre a sua experiência com relação a coisas que você já tinha até identificado como importantes, mas que ainda não estavam tendo o protagonismo necessário na sua vida, né? Assim, não estavam sendo, de fato, utilizadas no dia a dia, não estava tendo essa vivência na prática. E aí, existe um raciocínio muito importante que tem a ver com o que eu disse de que, com as mudanças que a gente vem tendo na sociedade, essa questão de ter um maior consumo e acúmulo de coisas tende a crescer, não só no sentido do físico, mas principalmente do tecnológico e das informações, tá? O excesso de informações, às quais a gente tem um fácil acesso hoje no dia a dia, e um acesso durante o dia inteiro, né? Se a gente pensar no WhatsApp, que a gente abre a todo tempo, não vem só mensagem importante de alguém que quer falar uma coisa que está acontecendo e precisa resolver. Não. Vem fake news, vem meme do não sei o quê, vem texto. Então eu fico pensando muito, refletindo muito sobre. Eu não estou buscando essa informação, mas essa informação está chegando a mim. Né? Então, esse é um ponto que a gente pode conversar depois num outro momento. Mas aí, o que eu quero observar? Que ao longo, então, principalmente dessas mudanças todas que estão acontecendo no mundo, a gente tende a não perceber mais os objetos e não mais, agora do ponto de vista tecnológico, as informações, o excesso de informações que nos chegam. Quando você falou do e-mail, por exemplo, até que você tenha essa ideia de que você quer, a partir de agora, abrir o seu e-mail e não não ser atropelada por esse mar de mensagens, até então, a maior parte das pessoas convivem com uma caixa de entrada de e-mails lotada e acha normal. É esse o ponto. Achar normal no sentido assim, de não perceber, sabe? A gente tem uma casa cheia de coisas e a gente não percebe. É como se a gente tivesse anestesiado, porque a gente simplesmente se acostuma. É só uma questão de se acostumar. Então, acho que o grande ponto aqui para todo mundo ter um cliquezinho, se é que essa live aqui pode ter isso para cada um de nós, né? É só pensar, opa, as coisas talvez possam ser diferentes. E qual de acompanhar os desafios, de acompanhar o dia a dia com a fala da Fernanda, é justamente essa possibilidade de mostrar para todo mundo, frente à nossa experiência, frente ao que a gente vem estudando cada vez mais, de que existem inúmeras coisas que vocês não têm noção e que a gente também ainda vai descobrir coisas novas, porque o mundo vai mudando, né? Mas que a maior parte das pessoas não tem noção que são coisas que geram, sim, estresse, sobrecarga, ansiedade, potencialmente virando uma depressão, por causa do excesso. Então, se você acha que uma caixa de e-mails lotada de mensagens é normal, vou falar, assim, eu não gosto de afirmar coisas não, sabe, e ser taxativa, mas eu vou dizer aqui, até como profissional de saúde, que não é. Porque a partir do momento que a sua caixa de e-mail fica limpa, ou que fica recebendo os e-mails diariamente, sobre os quais você
não precisa ser diariamente, com tranquilidade, você vai processando eles, deletando, salvando com tranquilidade, gente, é o nível de estresse reduzido, sabe, eliminado. E até Porque frustração também, né, Samara? Eu vi exatamente isso, assim, a gente já começa a condicionar a cabeça, assim, eu não dou conta. Eu não dou conta, olha isso, eu não dou conta da minha caixa de e-mail. E, gente, a mente, ela é tão poderosa que se você fala, eu não dou conta da minha caixa de e-mail, a sua cabeça, as suas atitudes começam a ir para esse caminho para que você realmente mostre que a sua cabeça estava certa, que você não dá conta. Aí você não dá conta do e-mail, aí você não dá conta da família, aí você não dá conta de você. Olha o nível disso, né? E aí a gente já começa a entrar até numa outra esfera, mas é porque isso realmente a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado com o que a gente está fazendo com a gente, né? acho que é só um despertar para as pessoas, mesmo que não percebam exatamente, participem dos desafios, acompanhem a Fernanda para ir pegando, sabe, o que a gente está mostrando no dia a dia de coisas que a gente simplesmente não percebe. A gente vai vivendo a nossa vida achando que aquilo é normal e não está percebendo que a fonte do nosso cansaço são esses pequenos detalhes que podem ser questionados, podem ser mudados, podem ser eliminados. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu já ouvi é assim, ó, vocês, a gente tem permissão para mudar o que a gente quiser, sabe? As coisas, elas não precisam ser assim porque elas simplesmente são, sabe? Então, a gente pode, o que a gente tem que fazer agora, na verdade, né? Acho que é uma missão que a gente tem agora de vida, já que a gente quis dar essa nossa carreira, inclusive, né? É justamente passar isso para as pessoas, para elas terem permissão para se livrar das coisas e mudar a vida. Acho que é isso. Vou encerrar aqui. Eu também vou concluir rapidinho, gente, trazendo e muito linkado, assim, que eu acho que nem era exatamente a conclusão que a gente falou, mas isso que a Samara trouxe, assim, é o sair do automático. Pense que a vida, ela não é para a gente apenas reagir. A gente precisa de tempo para sonhar. Sonhar é muito, muito importante. Então, saia do automático, comece a questionar como você está priorizando ou cuidando do que tem à sua volta, desde objetos, para que você consiga olhar com mais consciência para a sua vida mesmo. E lembre, se você não escolhe, alguém escolhe por você. Então, acho que mudar o olhar é extremamente importante, né? Samara, muito obrigada. Amei, Maravilha amei. trocar com você. Gente, muito obrigada por vocês. Fui acompanhando alguns relatos, concordo. Quem está com uma caixa de e-mail organizada não quer guerra com ninguém. Falaram que fizeram Distral na empresa também. E isso é muito válido mesmo para todas as áreas da vida, gente. Então, espero que tenha feito... Ah, que bom que você gostou de ouvir isso. Assim, para a gente foi muito bom compartilhar também, né, Samara? Excelente. Queria agradecer também muito, agradecer novamente a Fernanda, agradecer assim a vida por ter nos proporcionado tudo isso e a partir de agora esses momentos de trocas, né? De troca. E agradecer a todo mundo que assistiu. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E, se Deus quiser, teremos novos momentos para falar um pouco mais e irmos construindo isso juntas, né? É isso aí. E quando a gente voltar aí para conversar mais, que ninguém sinta esse desespero de abrir caixa de e-mail, porque viva uma vida com tempo pra gente, com tempo pro que é importante. Última, Samara, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Última coisa que eu vou falar, né, que eu já compartilhei aqui, que é uma frase que é o seguinte, que pode ser um impacto, que é: não teremos tempo de fazer tudo o que queremos fazer. Mas pior do que isso vai ser a gente não ter tempo de fazer aquilo que é importante pra gente de fazer. Então, com essa frase, eu me despeço de vocês. Tenham um ótimo dia e pensem sobre qual é a sua forma de praticar e de ganhar um novo olhar sobre a sua vida. Beijos!